Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa quarta aula de História do Mato Grosso. Muito bem, bererém, bem, bem. Pois é, aula passada eu falei com você a respeito das bandeiras e a importância que esse movimento teve para o início da ocupação, onde futuramente seria o que nós chamamos de Estado do Mato Grosso. Agora, eu vou contar para você como os primeiros bandeirantes chegam nessa região especificamente. Lembrando que, na aula passada, eu alertei os senhores e as senhoras que os espanhóis já tinham passado por essa região, mas não ficaram. Desde 1515 tem notícia de espanhol perambulando por essas regiões, mais ou menos até onde hoje é. Vamos pegar ali Corumbá, no Mato Grosso do Sul, ok? Hoje no Mato Grosso do Sul, tá bom? Onde nós vamos começar? Nós vamos começar, basicamente, na metade do século XVII, 1673. Os historiadores dizem que, no período de 1673 e 1682, passou pelas regiões do Cuiabá, e aí eu vou explicar o que é a região do Cuiabá. Compreende a região onde está o rio Cuiabá e os outros rios, como Cochipó, Mutuca, Cochipó do Ouro, esses rios ali da região. Então, toda essa área nós vamos chamar a partir de agora de Minas do Cuiabá. Mas calma aí, ainda não descobrimos ouro ainda. Quem está por aqui? Bem, segundo os historiadores, o Manuel de Campos Bicudo, nesse período passou por aqui. E ele deixou possivelmente, e aí há muita controvérsia, mas não interessa, que a história geralmente menciona que em 1718 já tinha um bandeirante já radicado nessa região chamado Antônio Pires de Campos. Então, o pai, Manuel de Campos Bicudo, o filho, Antônio Pires de Campos. A notícia que a gente tem é que o pai foi embora na bandeira do Anhanguera e o filho possivelmente tenha ficado na região do Cuiabá. O fato é que ele ficou numa área onde tinha acampamento, na verdade, de garimpeiros, chamado de Vila Velha ou São Gonçalo Velho. Então veja, apesar de chamar vila, ainda não tem nenhuma vila na região. Eram acampamentos de garimpeiros perambulando em busca de ouro nas margens dos rios da região. Nesse período, ainda a maioria das bandeiras que chegavam de São Paulo estava à procura de índios para escravizar. Justamente é neste período que chega uma bandeira famosa, chamada, a bandeira liderada por Pascoal Moreira Cabral. Pascoal Moreira Cabral chega nessa região em 1718. O Antônio Pires de Campos já estava radicado na região do Cuiabá. Então, pode-se dizer que o Antônio Pires de Campos tornou-se um veterano entre os bandeirantes. Toda bandeira nova que chegava, possivelmente, pedia explicações, orientações, conversava com o Antônio Pires de Campos, porque o Antônio Pires de Campos era o mais vivido na região do Cuiabá. Tanto é que ele foi um dos primeiros a relacionar-se com os índios da região. Então ele sabia onde tinha índios mansos, onde tinha índio fácil para ser prear quer dizer capturar, para ser levado para São Paulo. Ele conhecia a região. Então eu acho que ele se transformou numa espécie de guru dos bandeirantes. Toda bandeira que chegava ia pedir benção para o seu Antônio Pires de Campos, ok? Só que chega essa bandeira, a bandeira de quem? Do Pascoal Moreira Cabral. Possivelmente, em conversa com o Antônio Pires de Campos, o Pascoal Moreira Cabral recebe a informação de que, subindo o rio Cochipó acima, ele poderia encontrar índios de fácil preação, ou seja, índios fáceis de serem capturados para ser levados como escravos para São Paulo. A verdade é que, segundo dizem, o Pascoal Moreira Cabral levou a maior coça. E aí, todo esfacelado, ele retorna para a região do São Gonçalo Velho, mas ele não fica em São Gonçalo Velho, ele acaba ficando no entroncamento do rio Mutuca com o rio Cochipó, daí o nome Forquilha, ele fica por ali.
Por quê? Ele não pode voltar para São Paulo, porque a viagem era dura e penosa e ele estava com poucos homens. A chance de retornar com vida a São Paulo era muito pequena. Então preferiu ficar por ali. A sorte dele é que nesse meio tempo vem uma outra bandeira, liderada pelos irmãos Antunes. E aí as duas bandeiras se juntam e formam uma só. As margens, e eles ficam ali na região, às margens do rio Cochipó e o rio Mutuca, nessa área ali. Resultado, eles ficam, plantam uma rocinha, começam a ter uma subsistência e vão ficando por ali. Segundo dizem, ao lavar a louça, as vasilhas, né, do almoço ou da janta, possivelmente do almoço, eles observaram que no fundo do rio estava até amarelo de ouro. Aí não deu outra. Começou-se a um processo de extração de minérios ali naquela localidade. Só que tem um porém. Pascoal Moreira Cabral, naquele período, quem governava São Paulo, então essa região pertencia a São Paulo, capitania de São Paulo. Quem governava essa região era justamente, né, o governante era Pedro de Almeida Portugal. Então, Pedro de Almeida Portugal era o governante da capitania de São Paulo. Por isso, o Pascoal Moreira Cabral vai ficar meio preocupado. Mas não é só por isso. Sabe o que aconteceu? Assim que descobre ouro em grande quantidade, o fluxo migratório da região toda começa a chegar lá no Arraial de Forquilha. E aí há necessidade de organizar os lotes para começar a exploração do ouro, há necessidade de ter uma autoridade para impor a ordem, o respeito, porque eram todos homens, né, no meio do mato, então tinha que ter o mínimo de disciplina e ordem. Segundo os historiadores, o Pascoal Moreira Cabral foi aclamado, né, chefe-geral das minas do Cuiabá. Olha só, estamos em 1719. O Brasil ainda era colônia e uma atitude rebelde dos mineiros, né, pois fazem uma espécie de votação, né, em pleno Brasil colonial, uma votação sem anuência de Portugal e nem da autoridade imediata de Portugal na região, que seria o governante, né, de São Paulo. Eles elegem Pascoal Moreira Cabral, o líder geral, chefe geral, capitão mor, né, das minas do Cuiabá. Mas o Pascoal Moreira Cabral não é bobo, ele sabia que a batata dele poderia estar assando. Tanta verdade, só para vocês terem uma ideia. Ele foi aclamado chefe geral em 1719. Sabe quando que saiu oficialmente que ele era governante? Só em 1723, quando era já governante de São Paulo, né, da capitania de São Paulo. Outro cara, já não era mais o Pedro Portugal, né, mas já era quem? Já era o Rodrigo César de Menezes. Mas isso é outra história. Ocorre que Pascoal Moreira Cabral se sente na obrigação de comunicar ao governante em São Paulo de que tinha descoberto bastante ouro, mas ouro mesmo em grande quantidade, nas minas do Cuiabá. Então, ele elabora um documento, que daqui a pouco o professor vai falar que documento é esse. Ele elabora um documento, coloca nas mãos de um cidadão chamado Fernão Dias Falcão. Esse cidadão vai levar esse documento até São Paulo, comunicando o achado aurífero nas minas do Cuiabá. Portanto, a partir daí, o governador Pedro de Almeida Portugal é oficialmente comunicado do ouro encontrado nas minas do Cuiabá. Pascoal Moreira Cabral, então, vai organizar a ocupação da região. Então nós passamos a ter, basicamente, um fluxo intenso de pessoas saindo de São Paulo em busca da aventura do ouro nas minas do Cuiabá. Dentre essas pessoas, vem um comerciante da região de Sorocaba, que chega em 1721. Trata-se de quem? Trata-se do senhor Miguel Sutil. Miguel Sutil vai ser justamente um comerciante que vem da região de Sorocaba,
e o Miguel Sutil se estabelece ali na região onde hoje é o Córrego da Prainha, que eles chamavam de Tanque do Ernesto, nessa localidade, tá? Mas, na verdade, ele mora, a sua moradia era um pouco mais próximo ao rio Cuiabá. E certo dia, pedindo para os índios ir buscar mel, os índios vêm com as mãos cheias de pepitas de ouro. Assim estava descoberto a maior mina de ouro da região do Cuiabá. Portanto, estava descoberta a chamada Lavras do Sutil. A Lavras do Sutil, em torno dela, então todos os vilarejos, São Gonçalo Velho, Vila Velha, né? São Gonçalo Velho, os acampamentos, os mineradores desfazem o acampamento, inclusive o Arraial de Forquilha, e todos mudam para as cercanias ali das Lavras do Sutil, que ficou conhecida essas minas de ouro na região da Prainha, hoje, onde é a Prainha, o Córrego da Prainha, em Cuiabá. Que hoje esse córrego está canalizado, né? Embaixo da Avenida da Prainha, que todo mundo já ouviu falar lá na cidade de Cuiabá, ok? Então, a partir daí, há um fluxo migratório na regional para a Lavra do Sutil. Ou seja, em volta dessas minas vai surgir outro vilarejo. Agora é um vilarejo chamado de Vilarejo do Senhor Bom Jesus. Vilarejo do Senhor Bom Jesus. Então, o Arraial de Forquilha, ele foi desfeito. E grande parte da população migrou por causa da Lavra do Sutil e foi para essa região, correto? Assim surge o Vilarejo do Senhor Bom Jesus. Na verdade, surge assim Cuiabá. Beleza? Próxima aula a gente continua. Abraço.